O programa a seguir não é recomendado para menores de 12 anos. Comarca 10, a revolução na comunicação jurídica, ao vivo para você, de todo o Brasil, de todos os estados da federação e para mais de 180 países aqui pela Just TV. Você sabe que pode acessar a todos os programas Comarca 10 através do nosso site, através do site da emissora e também através do nosso canal no YouTube. Digite lá www.comarcanet.com.br e você acessará aos programas anteriores. Meu nome é Ricardo Freitas Silveira e para falar comigo você pode me mandar um e-mail para ricardo@comarcanet.com.br. Agradeço as centenas de participações que tivemos no último programa. Falamos sobre a Lei Renato Ferrari, o relacionamento entre as montadoras, as concessionárias de veículos automotores, um programa imperdível que você poderá acompanhar aí na sua casa no momento que melhor convir. Esse é o programa Comarca 10, que hoje eu tenho a grata satisfação de trazer dois amigos, dois profissionais que são referência no mercado jurídico, atuando em grandes empresas e em grandes escritórios. Profissionais que, além da formação jurídica, também dominam a gestão de escritórios e departamentos jurídicos. O programa Comarca 10 de hoje tem a grata satisfação de anunciar a presença da advogada Ana Luísa Dourado, gerente jurídica de Chocolates Copenhague. Doutora Ana, seja bem-vindo ao nosso programa. Suas considerações iniciais para os nossos netespectadores. Olá, Ricardo. Super feliz de estar aqui. Eu espero realmente ajudar com as informações que a gente tem para conseguir dividir um pouquinho que a gente tem passado, né? E ajudar os telespectadores a pensar sobre o mundo de direito. Muito bom. Ana, obrigado pela sua presença. O povo, como gostamos de dizer, o povo quer saber quem é a doutora Ana. Conte-nos um pouco do seu histórico acadêmico, do seu histórico profissional, antes da sua atual posição na gerência do Chocolates Copenhague. Bom, Ricardo, eu há 11 anos atrás eu me formei na Universidade Cândido Mendes, no centro do Rio de Janeiro. Depois eu fiz especialização para gestão de empresas no tributário, na área tributária na Trevisan. E logo, desde como estagiária, entrei como escritório de advocacia pequeno, no Rio. Lá atingia a questão de processos, vários processos, todas as áreas de direito e tal. Mas eu sempre tive um medo de querer conhecer a questão da empresa, propriamente dita, né? Então, depois disso, eu vim para São Paulo. De São Paulo, fiquei no macro atacadista, foi uma experiência muito legal, foi bem rica. Fiquei 4 anos lá. Depois passei para uma Asset. E depois da Asset, estou na Copenhague até hoje, durante 5 anos. Muito interessante. Em diversos eventos, palestras e cursos, doutora Ana, os advogados, tanto de escritório como de departamento jurídico, eles são unânimes em dizer que o profissional do direito precisa conhecer do negócio da empresa. Efetivamente, você já conhece do negócio da Copenhague. Eu quero que você explique um pouco para o netespectador que sabe que, além de um ótimo produto, tem toda uma estrutura, uma fábrica que faz aquela maravilha de chocolate da Copenhague. Então, nos conte um pouco dessa estrutura empresarial que hoje é o grupo, a empresa Copenhague. Ricardo, hoje a Copenhague assim, é um grato prazer trabalhar lá, realmente. É fantástico toda a questão do processo. Realmente como é que eu vou dizer? Não é uma famosa, uma deliciosa fábrica de chocolate. O processo é fantástico, tudo, desde o recebimento dos produtos até a fabricação propriamente dita dele. A fábrica é muito interessante, realmente, e eles estão profissionalizando há muitos anos já faz uns 10 anos, quando a nova gestão assumiu, que tem que profissionalizar todos os setores da Copenhague, desde o recebimento do produto, a controladoria, o RH, todos os departamentos estão sendo profissionalizados com profissionais de mercado, sendo contratados, e para colocar as melhores práticas de mercado hoje existentes, né?
E a questão do processo, propriamente dito, do chocolate, ele é bem especial, ele é artesanal. Lógico que tem a parte de industrialização, sem dúvida, mas ele é feito com muito carinho. A gente não usa conservante, olhando de uma forma assim bem leiga, bem laica, né? A gente não usa conservante. O shelf life do produto é um shelf muito curto, né? A gente, no máximo, tem 3 meses, por isso ele é tão especial. Realmente, a gente usa um grande número de trabalhadores ali, por isso que a questão do custo fica um custo realmente maior do que os outros do mercado, mas tem todo um diferencial específico. Até o desenho que você pode ver do biscoito que a gente usa, que a gente faz, né, o biscoito é desenhado à mão, quer dizer, tem todo um cuidado especial. Tem um bombom cherry, por exemplo, que demora quase 15 dias para ser feito, né? Tem todo um procedimento para que todos os processos da cadeia aconteçam, né? E realmente é muito interessante. Quem conhece a fábrica vê que ela é muito especial. Muito interessante. É uma empresa em franco crescimento e desenvolvimento que conta com todo o know-how, o suporte jurídico do departamento jurídico. E quero aqui, Ana, fazer um destaque. Nos conhecemos através do Fórum de Departamentos Jurídicos. Quero aqui mandar um abraço, uma saudação para o José Newton, que está nos assistindo com certeza, diretamente do Rio de Janeiro. Então, um abraço para você, Zé Newton, e parabéns pela sua iniciativa e a forma que tem conduzido o Fórum Nacional de Departamentos Jurídicos. E falando em Fórum de Departamentos Jurídicos, vamos adentrar a esse tema, que é a gestão do departamento jurídico. Conversávamos ali nos bastidores da forma como que você tem estruturado, organizado isso. E aqui os nossos telespectadores já querem saber qual que é a extensão do departamento jurídico, quais áreas que ele atende dentro da empresa, qual que é a estrutura, quantos advogados, estagiários, doutora Ana? Ricardo, a gente começou o departamento jurídico do zero, há 5 anos atrás, como eu falei. Toda a questão de estrutura jurídica da companhia era feita por escritórios externos. A companhia achou melhor internalizar quando foi contratada. Inicialmente era uma advogada júnior, né? A gente contratou mais um estagiário no início, depois foi crescendo toda a demanda. Inicialmente nós pegamos a parte trabalhista, depois a parte civil. Agora nós atendemos absolutamente todas as partes do direito, a todas as áreas empresariais da companhia. E hoje nós temos mais 5 pessoas trabalhando comigo, contra comigo são 6 no departamento. Hoje são 2 advogadas sêniores, 1 advogado júnior e 2 estagiários. E o interessante é que essas advogadas que hoje estão comigo também estão comigo já faz quase 5 anos, começaram comigo também, a demanda foi crescendo, a gente conseguiu contratar, a gente conseguiu provar para a diretoria, através do planejamento, orçamento e tudo mais, que havia necessidade, mas não só isso, né? A gente começou a trazer resultado para a companhia, ele começou a perceber os processos que a gente... o que a gente tinha feito, qual é a qualidade que a gente tinha trazido, então, por isso, a gente conseguiu essa estrutura que nós temos hoje. E hoje a gente faz absolutamente todas as áreas de direito, a gente contrata apenas alguns jobs específicos, alguns escritórios de advocacia boutiques, ou então muito especializados num tema próprio, e aí a gente contrata, mas, excepcionalmente, nós fizemos absolutamente tudo, do início ao fim do processo. Interessante que, ouvindo você falar, a gente já entende porque o departamento jurídico do Chocolates Copenhague é um sucesso. Ouvi você falar de planejamento, de estrutura, de organização, requisitos fundamentais para o bom desenvolvimento no departamento jurídico. Mas você, Ana, você disse bem na introdução da sua fala que você também passou por escritório. E você deve ter encontrado e continua encontrando diferenças entre trabalhar dentro de um escritório e dentro de um departamento jurídico. Quais seriam as principais diferenças dessa atuação externa, prestando assessoria e consultoria, e dentro da empresa? Quais as principais diferenças? Bom, eu acho que a coisa mais importante para compartilhar é que eu acho essencial você passar para o escritório de advocacia. É essencial um advogado, pelo menos do meu ponto de vista, é essencial encostar a barriga no balcão, saber de fato o que aconteceu, saber de fato o que é falar com o juiz, falar com o procurador, redigir uma boa peça. Isso é importante para o entendimento dele, para ele conseguir julgar depois, se ele estiver numa cadeira de um departamento jurídico, o que aquele escritório de advocacia está passando, está precisando, qual a necessidade dele, entender a questão da cotação de honorários, conseguir ser justo, ter uma relação de ganha-ganha entre o escritório de advocacia e o departamento jurídico. Mas, com respeito à diferença propriamente dita, no escritório, o foco, você é o core business daquele ambiente, né? Numa empresa, não. Você não é o core business, você tem que ajudar, auxiliar a empresa a seguir aquele planejamento, aquele orçamento específico, aquele objetivo, aquela meta fim que ela tem.
É para isso que o departamento jurídico da empresa existe, né? O escritório de advocacia, não. O core business dela é um pouco diferente. Ele, obviamente, está ajudando os clientes, sem dúvida nenhuma e tal, mas é completamente diferente. Você segue uma meta específica, um planejamento específico de uma empresa. E lá o teu foco é você fazer, não só fazer uma excelente peça, mas também pelo melhor custo, pelo menor tempo possível, com a melhor qualidade na estrutura que você tem. Então, essa é assim, que eu vejo a maior diferença, mas que é super importante continuar, ter uma vivência do escritório e departamento, acho essencial. Então, fica aqui para você, né, espectador de todo o Brasil, profissional que está iniciando a carreira ou já se formou, uma dica da doutora Ana Luísa. Busque entrar no escritório para vivenciar a dinâmica processual do direito antes de buscar uma posição dentro de um departamento jurídico. Então, uma dica objetiva e prática que serve para todos aqueles que estão iniciando a carreira. E dentro desse assunto, você já comentou, Ana, que em alguns casos, em alguns jobs, o escritório é contratado. Como que é feita essa contratação? Existe algum critério? Um escritório apenas é selecionado ou vários são convidados? Como que funciona a contratação? Hoje, na Copenhagen, como a gente faz sempre, a gente tem um padrão de contratação, pelo menos 3 RFPs a gente passa para 3 escritórios. Geralmente, nosso nível de contratação, dependendo do tema, eu preciso, às vezes, de um escritório boutique, de um nome específico, eu preciso de um nome de peso, aí eu contrato desses 3 escritórios aqui, que são de renome de mercado, de notório saber jurídico, eu contrato aquele, né, contrato aqueles 3 RFPs, comparo a questão dos valores dentro do meu budget, do meu orçamento, sou sempre super transparente com os 3 escritórios, eu digo para eles que está sendo sim cotado com mais 2 escritórios e converso com ele exatamente todos os pontos, eu delineio exatamente o que eu preciso fazer para que o nível de comparação entre os 3 escritórios seja exatamente igual. Tudo isso está bem claro na nossa proposta, né, quando a gente apresenta. No macro era a mesma coisa. Quando eu passei no macro, tinha a questão da contratação também, mas lá já tinha uma certa determinação por uma preferência de um determinado escritório, né, que a gente já usava, porque fazia parte da determinação da Holanda, né, mas também tinha algumas cotações específicas, também tinha alguns escritórios paralelos que também nos auxiliava também, mas também tinha participação de cotações, planejamento, budget, tudo isso tinha também. Isso já é bem antigo já. Interessante. Uma outra questão que faz parte do dia a dia do profissional de escritório, de departamento jurídico e que cresce a cada dia mais no nosso dia a dia, é a utilização da tecnologia, de ferramentas eletrônicas que visam aumentar a produtividade, garantem o cumprimento dos prazos, o controle das despesas. Eu gostaria de saber de você, Ana, como é que é feita a utilização dessa tecnologia dentro do departamento jurídico do Chocolates Copenhague hoje, e se existe algum planejamento, novas aquisições, crescimento da utilização da tecnologia. Bom, Ricardo, no macro eu tive uma experiência assim, muito legal. Vou comentar de trás para frente, que eu acho que é bem legal. No macro, eu sentei com um programador durante 1 ano e montamos um sistema próprio para o macro, específico, atendendo as necessidades do macro, o board do macro, a controladoria, as exigências da Holanda. Esse programa foi um sucesso, foi muito bom, né, porque a gente testou, homologou, implementou todos os níveis do sistema, foi muito bom, né, e eu trouxe essa experiência, levei essa experiência para a Copenhagen. Só que para a Copenhagen especificamente, nesse momento, nós estamos usando apenas o pacote Office, né, mas no futuro, a gente já está no planejamento, no orçamento, a gente está levando isso daí para comitê, para conselho, para a gente conseguir esse valor para 2011, para colocar no planejamento. Mas a RFP está toda pronta, já está todo alinhado já com a área de TI, com o gerente de TI, para a gente ver que caminho a gente vai chegar, porque a gente vai fazer um RP, né, ou na Copenhagen já existe um RP, a gente vai fazer um braço do jurídico nesse RP que já existe. Então, para isso, tem uma série de determinações que a gente vai utilizar, e com isso a gente espera que a gente melhore o nosso nível o índice de desempenho, né, que a gente consiga mais rapidez nas informações que o board precisa para tomar a decisão. Muito interessante. Então, veja aí que já se fala em 2011 dentro do departamento jurídico da Copenhagen. Isso significa planejamento, isso significa pensar o futuro, significa estudar o negócio da empresa e a atividade do departamento jurídico para essa empresa. E quando a gente fala em empresa, existe um tipo de alguns conceitos, né, muito usados no nosso meio, que é o cliente interno. O departamento jurídico ele tem que atender a esses clientes internos. Você falou de uma área que presta também suporte para o departamento jurídico, que é a área de tecnologia. Mas eu gostaria de saber, Ana, como é que é o relacionamento do jurídico com os clientes internos?
A área de marketing, a área comercial, a área financeira, por exemplo. Existe alguma forma de administração, de organização desse relacionamento? Sim, Ricardo, tem sim. A gente tem normas próprias de atendimento, a gente tem alguns níveis de procedimento, por exemplo, um contrato, um contrato tem um prazo específico, não chega no jurídico, 10 dias para ser analisado. Então, tem algumas SLAs que a gente tem que cumprir, tem normas internas específicas, a gente já montou isso daí conversando com as outras áreas, né? E o departamento jurídico tem uma característica que ela se move por todas as áreas do departamento da companhia, né? Todas elas. Então, a gente atende desde o financeiro, o comercial, o RH, que são parceiros, né, estão muito próximos nossos, porque, por exemplo, a questão trabalhista muito próximo do RH, depende da questão de processo, depende da questão de provas, né? A questão comercial, de abertura de novas lojas, a gente está muito próximo da área comercial, muito próximo da área de marketing, desenvolver contratos, então a gente tem que entender com muita rapidez, porque o importante é que a gente consiga fechar um negócio. Esse é o objetivo do jurídico. Se eu fosse nomear o departamento jurídico hoje da Copenhague com uma palavra, se fosse chamar lá uma palavra-chave, seria a palavra resultado, né? Então, todo mundo no meu departamento pensa e age da mesma maneira. O que a gente pode fazer para que o negócio da Copenhague, o pedido daquele departamento específico, seja atendido o mais rápido possível, né, da forma menos custosa possível. É isso que é o nosso objetivo principal quando vai atender alguma área. Interessante. Nós estamos recebendo aqui uma pergunta de João Pessoa, a Érica. Doutora Érica, obrigado pela sua participação. E ela faz referência, Ana, às suas duas experiências, atual numa empresa brasileira, Copenhague, e no macro, uma empresa aí com uma administração holandesa, e ela quer saber como que foi essa diferença de trabalhar num grupo empresarial, multinacional, e para uma empresa brasileira. Existe uma diferença do ponto de vista da organização do departamento jurídico? Ricardo, não tem uma diferença específica. Tem assim o que a companhia determina. Então, o departamento jurídico ele é montado de acordo com qual é a necessidade, qual é a meta, qual é o planejamento que aquela empresa determina. Então, se na Holanda tinha uma determinação para uma determinada, por exemplo, no macro a gente não fazia contencioso interno. Era todo o contencioso, pelo volume, inclusive, que era um contencioso de massa. Na época que eu estava lá, era pelo menos 3 mil processos só de áreas cíveis. A gente atendia a gente tinha contato com mais 27 escritórios do Brasil inteiro, né? Então, era um mundo completamente distinto que hoje é da Copenhagen. Mas por quê? Porque era uma determinação específica do board da companhia, né? Então, era completamente diferente. A gente fazia a parte administrativa do direito, e, né, de consultivos, de contratos, pareceres, nós fazíamos. No Copenhague é completamente diferente. A intenção da companhia é internalizar o departamento jurídico, que tenha todo o controle de todos os processos, e minimizar a contratação de advogados externos. Essa é a intenção da companhia. Então, a gente está seguindo exatamente essa intenção, esse desenho, né? Mas, assim, a forma, as regras, a questão de custo, a questão de planejamento, a questão de metas, é uma coisa assim, que inerente ao departamento jurídico. Interessante. Então, são políticas diferentes de duas empresas que atuam de forma bem diferente, dois negócios diferentes, e com toda habilidade você soube aí adaptar a realidade e a cultura. E tem aqui uma pergunta, nós falamos do FDJUR, da Juliana, do Rio de Janeiro, sua cidade, e ela quer saber um pouco mais do FDJUR, o que você tem aprendido, a troca de experiência, o que exatamente é o FDJUR, quais os benefícios que ele tem proporcionado para você, de departamento jurídico. O José Newton, que é o presidente do FDJUR, ele brinca, ele fala assim que o FDJUR é uma terapia. Eu tenho que concordar com ele. Porque é muito bom, porque às vezes eu preciso de alguma informação específica, ele vai comentar sobre a lei de estágio. Então, a gente manda algum e-mail para ele perguntando, escuta, o que você entendeu daquela lei de estágio, naquele artigo XPTO? Então, no mesmo dia, no dia seguinte, tem 3, 4 pessoas comentando aquela mesma lei, quer dizer, você não se sente mais tão sozinho, né? Porque a gente, no cargo de gestão, de gerente, a gente tem que responder para quem está em cima, estamos pressionados para quem está do lado, e a gente também tem pressão embaixo dos nossos colaboradores, né? Então, assim, se você tem alguém para dividir os seus temores, as suas angústias, isso aí é muito bom, né? E principalmente para a área específica de direito, porque às vezes você não tem budget suficiente, você não tem verba suficiente, você fica contratando um escritório externo para atender aquela simples questão, aquela simples demanda. Então, você conseguir dividir isso com outras empresas de melhor prática do mercado é a melhor coisa que tem. É isso que o FDJUR proporciona. São as mesmas pessoas dos mesmos níveis, com as mesmas dúvidas, com os mesmos temores, que a gente consegue dividir e ajudar um ao outro. Isso está sendo muito bom, experiência excelente. Interessante. Mais uma pergunta, nosso programa é ao vivo, é do Fernando, aqui de São Paulo. Ele quer saber o seguinte, doutora Anne,
Você daria uma dica, alguma sugestão para o escritório que pretende trabalhar para o Chocolates Copenhague em termos de atendimento? Falávamos alguma coisa sobre isso nos bastidores aqui do programa Comarca 10, Ana. Alguma dica, algum pedido para os escritórios em termos de atendimento? Aqueles que pretendem trabalhar para o Chocolates Copenhague? Sim, sem dúvida, Ricardo. A primeira coisa é o seguinte, você promete, por favor, cumpra. Não prometa nada que você não consiga cumprir. Se você promete que vai entregar um prazo tal, vai me responder em tal tempo, por favor, cumpra isso. Isso é coisa essencial. Você ganha muito valor, muita credibilidade. Não é questão de você ganhar o processo em si, sim você falar os riscos para a companhia. Se o meu diretor, por exemplo, indico você para falar com o meu diretor, e o meu diretor liga para você e conversa com você, fale para ele dos riscos, não fale apenas que vai ganhar o processo. Fale que pode ganhar sim, ou é questão de esse, mas fale todos os riscos para ele se sentir seguro, né? Sentir que ele é parceiro. Tudo que você prometer, por favor, cumpra, e cumpra no prazo. Eu acho que é isso que, e detalhe, eu posso te dizer que isso não é uma coisa só que a gente tem discutido exaustivamente no FDJUR, isso é um dos índices, a gente fez uma pesquisa no FDJUR, isso aí está num dos primeiros itens de discussão. Não sei se você se recorda, Ricardo, mas dentro dessa pesquisa foi um dos primeiros itens. Então, é a questão da resposta, pronta resposta, aquilo que você prometeu, colocou na proposta, você cumprir. Agilidade na resposta, efetividade da resposta. Essa é a doutora Ana Luísa Dourado, gerente jurídica do Chocolates Copenhague, a quem eu tive a honra de entrevistar nesse momento. Antecipadamente, mais uma vez, agradeço a sua presença, espero tê-la novamente aqui. Passo a palavra novamente para você para as considerações finais para os nossos netespectadores. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou disponibilizar o meu e-mail para o Ricardo. Se tiverem mais alguma outra dúvida, se puder ajudar, eu estou aqui à disposição de vocês. Obrigada. Obrigado, doutora Ana. Então, você de todo o Brasil e dos 180 países que acompanham esse programa, encaminhe um e-mail para mim que eu repassarei para a doutora Ana e com certeza ela irá responder a sua dúvida. Este é o programa Comarca 10. Nós vamos para um rápido intervalo. Teremos uma entrevista com o Frederico Prado Lopes, um dos maiores especialistas em administração legal no Brasil, presidente do SEAI e sócio de escritório. Sabe a realidade que você de escritório está vivendo. Nós voltamos em 2 minutos. Até mais. Promoção imperdível do Gorilla. Fone de ouvido Bluetooth Nokia BH102, somente R$ 89,00 à vista ou em até 9 vezes de R$ 10,90 no cartão de crédito. Qualidade Nokia e tecnologia Bluetooth com menor preço. Acesse agora www.gorilla.com.br. Você, profissional ou estudante, está em busca de uma oportunidade? Não perca toda segunda-feira, às 20 horas, o programa Negócios e Carreiras. Informações sobre diversas áreas, concursos públicos e formação profissional. Ao vivo, na Just TV. Eu não sou diferente de ninguém, mas todo mundo faz assim. Eu me viro bem melhor quando tá mais pra bom que pra ruim. Não quero causar impacto, Nem tampouco sensação. O que eu digo é muito exato, é o que cabe na canção. Eu não sei viver triste sozinho, é a minha condição. Iguais na diferença. Campanha pela inclusão das pessoas com deficiência.
Promoção imperdível do Gorilla. TV digital portátil Century com tela de LCD 3.5 polegadas. Recebe todos os canais de TV digital e ainda rádio FM, alto-falante frontal integrado por apenas R$ 599 à vista ou em até 10 vezes de R$ 56,61 no cartão de crédito. Acesse agora www.gorilla.com.br. Os melhores bares, baladas, restaurantes e pontos turísticos de São Paulo você encontra em um único lugar. Programa Curtindo São Paulo, apresentado por Suzana Angeloni. Todas as sextas, às 21 horas, só na Just TV. Comarca 10, a revolução na comunicação jurídica. Ao vivo para você, através da Just TV, para mais de 180 países. Agradeço a toda a comunidade jurídica que nos prestigia, advogados, juízes, promotores, estudantes de direito, os concurseiros. Obrigado pela sua participação, continue mandando a sua mensagem. O tema de hoje é administração legal. E antes de chamar o nosso convidado especial de hoje, eu quero agradecer aquelas empresas que apoiam o jornal A Comarca do Mundo Jurídico. Quero agradecer mais uma vez especialmente a Sociedade Brasileira de Direito Público. Você pode conhecer os cursos que ela oferece através do site www.sbdp.org.br. Quero também agradecer ao nosso patrocinador, o Private Office, um escritório aqui em São Paulo, especialmente para você que tem a sede do seu negócio, do seu escritório, em outra cidade, em outro estado, e que quando vem para São Paulo precisa de um lugar para se reunir. Deixe de se reunir em hotel, restaurante, aeroporto. Tem um lugar para chamar de seu. É o Private Office. Entre no site, ligue para lá, converse com o Daniel e você com certeza vai se surpreender com os benefícios dessa inovação, esse escritório. Ok? O programa Comarca 10 de hoje tem a grata satisfação de entrevistar o presidente do CEAI, do Centro de Estudos dos Administradores de Escritório, sócio de escritório de advocacia do Araújo Silva e Prado Lopes, advogados. Posso dizer também um grande amigo, uma pessoa que eu aprendi a admirar, que é o doutor Frederico Prado Lopes, uma das maiores autoridades em administração legal do Brasil. Com certeza você já ouviu este nome em algum dos cursos e palestras sobre esse tema. E a partir de agora vou chamar apenas de Fred, que é assim que nós chamamos o nosso presidente, Fred. Fred, obrigado pela sua presença, suas considerações iniciais para os nossos espectadores. Ricardo, inicialmente eu queria te agradecer o convite, é um prazer estar aqui, satisfação grande, satisfação como ser seu amigo. Nós temos convivido durante algum tempo no CEAI, tratando da administração dos escritórios de advocacia, é um tema do qual eu sou aficionado, tenho verdadeiro entusiasmo e que tenho trabalhado nele já há 6 anos, desde que fiz uma pós-graduação lato sensu na área. Essa iniciativa do Comarca 10 só merece os parabéns, porque de fato é uma maneira de levar a todos os atores do direito muita informação, muita coisa importante ligada à área. Eu estou à sua disposição, estou aqui para falar de uma maneira tranquila e objetiva e muito prática sobre o tema e para dividir principalmente esse conhecimento de quem está trabalhando na área com o teu espectador. Obrigado, Fred, pelas palavras, obrigado pela presença aqui no programa Comarca 10. Fala um pouco da história do Fred, da história profissional, antes de chegar nessa fase de sócio de escritório e presidente do CEAI. O que aconteceu na vida do Fred antes disso tudo acontecer? Eu comecei trabalhando num escritório de pequeno porte
e acabei nunca tendo a experiência de trabalhar num escritório de grande porte ou num departamento jurídico. O escritório onde eu trabalhava acabou crescendo, cada vez mais foi agregando mais profissionais. O próprio back-office, que é a área que nós chamamos de o auxílio, aquela área que presta o auxílio ao advogado, foi crescendo também, e nós acabamos verificando a necessidade de aprimorarmos os nossos conhecimentos na administração legal. Acreditávamos naquela época, e hoje eu ainda acredito nisso, que para ser um bom advogado não é necessário apenas conhecer a atividade fim do escritório de advocacia, ou seja, o direito em si. É claro que isso é condição primordial, sem a qual nenhum escritório de advocacia sobrevive e prospera. Mas sem conhecer o negócio de advocacia e sem administrar de uma forma correta o seu escritório, é impossível que ele tenha sucesso. Tendo verificado essa necessidade, nós fomos procurar no mercado o que existia para aprimorarmos o nosso conhecimento. E foi daí que eu acabei fazendo uma pós-graduação lato sensu na área, e os próprios alunos dessa pós-graduação decidiram se reunir e nós acabamos fundando o CEAI, Centro de Administração de Escritórios de Advocacia, que hoje tem 6 anos, tem quase 90 associados, e onde nós discutimos todas as matérias de interesse da administração legal. Finanças, marketing, questões relacionadas ao departamento jurídico, planejamento estratégico e os recursos humanos, hoje mais conhecido como gestão de talentos. Essa foi a minha experiência e é a minha experiência em relação à administração legal. Eu sou advogado, militante, sou sócio do escritório Araújo Silva Prado Lopes Advogados, é um escritório de pequeno porte e advogo, sou militante, então sei a aflição de um advogado que tem um escritório pequeno, um advogado que está iniciando, já passei por essa fase, hoje tenho 15 anos de formado, sei das aflições do dia a dia do escritório e sei quão importante é uma administração profissionalizada para um escritório de advocacia. Interessante, um panorama da carreira do Fred para você que está nos assistindo. Já temos aqui uma pergunta, o nosso programa é ao vivo, do Bernardo aqui de São Caetano. Ele quer saber o seguinte, Fred: como que o advogado começa a pensar em administração legal? Em outras palavras, ele diz aqui, quais são os primeiros itens que ele deve se ater em um escritório de advocacia? Ele fala aqui, começa na recepção? Começa no atendimento ao cliente? Por onde que ele pode começar, Fred? Veja, Bernardo, é excelente a sua pergunta e, de fato, a porta de entrada do seu escritório ela deve ser muito bem pensada, muito bem trabalhada. Por quê? Para você é muito comum chegar ao seu escritório, é o seu ambiente de trabalho, você está muito acostumado com ele. Tente se afastar um pouco dessa sua realidade, se colocar um pouco no papel do cliente e tentar perceber a impressão que ele tem do seu escritório. Será que o seu escritório, a sua recepção, a porta de entrada dele está bem planejada? Ela demonstra os seus princípios, ela mostra uma tranquilidade, ela é um ambiente agradável e ela dá a segurança daquela pessoa que está indo te visitar e te consultar? De fato, ela precisa ser muito bem planejada e adequada ao seu tipo de advocacia. Veja, se você tem uma advocacia de massa e você recebe muitos clientes, é preciso que você tenha uma recepção adequada para isso. Se você, por outro lado, é como eu, que tem uma boutique, um escritório de pequeno porte, que recebe poucos clientes durante o dia, durante o expediente, não é preciso que ela seja ampla, ou seja, basta que você tenha uma recepção adequada para a sua atividade e que ela seja, a pessoa que chega seja encaminhada para a sala de reunião, enfim, que tenha um pouco de tranquilidade para expor o problema dela, que isso já será necessário. Então, a dica é a seguinte, prática e objetiva. Adeque o seu escritório como um todo, não só a recepção, mas aquela atividade que você tem, a atividade do seu escritório de advocacia. Interessante, Fred. Uma dica objetiva para você que tem um escritório, em qualquer que seja a cidade do Brasil, sobre a sua recepção, sobre o primeiro contato que o cliente vai ter
com o seu negócio. Uma pergunta aqui, Fred, vem da Fernanda de Santos. Obrigado, Fernanda, pela sua participação. Ela quer saber mais do SEAI. O que é o SEAI, como que ele funciona, como que ela faz para participar? Essa é uma pergunta, Fred, que a gente tem falado muito sobre isso, né? As atividades do SEAI. Fernanda, o SEAI, como eu disse, é o Centro de Estudo de Administração Legal. No meu entender, é o foro mais adequado e eu tenho orgulho de ser sócio fundador, hoje presidente do SEAI. Eu não tenho dúvida que é o foro mais adequado para se tratar de administração legal ligada a escritórios de advocacia e departamentos jurídicos. O SEAI funciona da seguinte maneira: nós temos associados tanto representantes de escritórios de advocacia, como também de departamento jurídico. E o SEAI se propõe a quê? A ser a referência em excelência de administração legal no Brasil. Hoje nós temos um grupo se reunindo em Brasília também, e nossa intenção é que tenhamos grupos se reunindo no Brasil inteiro. Estamos tentando construir uma parceria no Rio de Janeiro e em outros estados do país. O que é o SEAI? O SEAI é, como disse, um ambiente para discussão de administração legal. Nós vamos discutir o quê? Questões relativas a marketing, planejamento estratégico, departamento financeiro, gestão de talentos e questões relativas ao próprio departamento jurídico. De novo, não tenho dúvida que esse é o ambiente para se discutir administração legal. Se você quer se associar, entre no site www.cae.org.br. Lá você vai encontrar um link Associe-se, onde você poderá preencher um formulário e você poderá encontrar também o quê? Os requisitos necessários para você ser associado. Muito interessante. Então, entre no site do SEAI, você conheça, lá existem artigos, as datas dos eventos, e você por lá pode acompanhar toda a movimentação, a produção intelectual que é feita através nas reuniões mensais e através dos comitês temáticos do SEAI. Fica aqui uma dica, não perca essa oportunidade de conhecer, e se você é de outros estados também, leve o SEAI aí para o seu estado. Fred, mais uma pergunta aqui do Eduardo Aranha. Ele quer saber o seguinte: no passado os escritórios mais tradicionais, ele cita aqui 2 escritórios, cresceram ao longo de 50, 60 anos, e hoje a gente vê alguns escritórios crescendo rapidamente, como nós também vemos aí um aumento vertiginoso da quantidade de profissionais no Brasil. E ele quer saber a sua opinião. É possível, hoje, utilizando tecnologia, as redes sociais, mídias online, que um escritório cresça tanto quanto cresceram esses escritórios, os primeiros grandes aí do Brasil, na sua opinião? Eduardo, não tenho dúvida que sim, é possível crescer. A velocidade hoje é muito maior do que a velocidade há 30 anos atrás. Acho que a advocacia mudou bastante, a maneira como os clientes nos enxergam os escritórios de advocacia é diferente, a rapidez com que as respostas têm que ser dadas, os meios de comunicação, as ferramentas de informática transformaram de fato a advocacia. Hoje a advocacia de massa ocupa uma grande parte do mercado e é ela muitas vezes responsável por esse crescimento rápido que você citou na sua pergunta. E eu particularmente acredito que o mercado se dividirá no futuro entre pequenos escritórios de advocacia, como é o meu, e grandes escritórios de advocacia de serviços, o que nós chamamos de full service, aqueles escritórios de advocacia que prestam serviços em todas as áreas. Eu acho que, ou seja, na minha opinião, os escritórios de médio porte são escritórios que tendem a não se destacar tanto e tendem a acabar. Ou bem vão crescer demais, ficando escritórios de porte grande, ou então serão escritórios, diminuirão, farão um downsize, que nós chamamos, ou se dividirão em cisões e passarão a ser boutiques, escritórios de menor tamanho. Não tenho dúvida que seu foco é crescimento, talvez você tenha que se aproximar a áreas onde a advocacia de massa, ou seja, aquela advocacia às vezes ligada à área de consumidor ou à área trabalhista, enfim, uma advocacia com maior volume de ações, ela seja necessária. Interessante. É uma tendência, a opinião do Fred sobre o que irá acontecer com os escritórios no futuro.
Uma pergunta do Paulo aqui de São Paulo, Fred, e essa é específica para você. Ele quer saber o seguinte: como que você consegue compatibilizar a atividade jurídica, e você milita, e eu já te encontrei nos tribunais fazendo sustentação oral, defendendo os interesses do cliente, com a sua atividade de gestor do escritório, de administrador do escritório, cuidando dos diversos outros temas não relacionados à atividade jurídica que fazem parte do dia a dia de uma banca? Como eu disse, na minha opinião, o advogado tem que, de fato, vestir ou utilizar esses dois chapéus. Não é possível mais um advogado dono do escritório, principalmente um escritório de pequeno porte, não entender das ferramentas de administração e não entender do negócio advocacia. É preciso que você encontre tempo para se dedicar às duas coisas. É difícil, não há dúvida. Às vezes as questões jurídicas nos consomem muito tempo, ainda mais para fazer um trabalho bem feito, de qualidade. É preciso que você estude caso a caso e se debruce naquela questão, realmente baixe a biblioteca, enfim, vá estudar, vá trocar ideia com seus sócios, com seus colegas, isso demanda tempo. Então, a sua pergunta é muito pertinente. Como, com todo esse tempo, toda essa necessidade de dedicação à minha atividade fim, como eu posso dividir o meu tempo ainda em administrar o escritório de advocacia? Ainda mais com mais uma dificuldade. Nós não fomos treinados na faculdade para isso. Os nossos conhecimentos de administração são realmente conhecimentos quase que são básicos. Então, veja, o que eu acho, a dica é a seguinte: primeiro, se especialize, busque grupos como o CEAI, busque grupos como o FDJUR, se você é de departamento jurídico, busque cursos na área, adquira a informação e aí sim passe a se interessar. Outra dica importante tenha uma pessoa ao seu lado que seja aquela pessoa a quem você vai delegar as ideias. Então, de fato, você tem que participar da decisão, mas talvez você tenha que ter uma pessoa que realmente execute aquelas ideias e coloque em prática aquelas ideias que vocês discutiram entre os sócios. Interessante. E nós aqui no programa Comarca 10 já entrevistamos, Fred, alguns desses profissionais, gerentes, administradores de escritório, sem formação jurídica. Aqui no programa Comarca 10. Então, você que tem interesse nesse assunto, você que não tem formação jurídica, mas já pediram para você, ajuda o escritório, você que é contador, economista, administrador, tem uma formação em recursos humanos, profissional de marketing, existe um campo de trabalho para você dentro do mercado jurídico. Então, é uma oportunidade, há um espaço, há uma demanda de mercado. Nós já estivemos aqui com profissionais altamente qualificados. Hoje o Brasil já possui esses centros de estudo, cursos. Infelizmente, ainda a administração legal não chegou na graduação, mas é uma expectativa que nós temos que em breve isto mude. Fred, mais uma pergunta aqui sobre o CEAI, é da Paula, também aqui de São Paulo. A Paula já pesquisa sobre administração legal e sobre marketing jurídico fora do Brasil e ela quer saber se o CEAI tem alguma associação, ligação com entidades de fora do Brasil, principalmente americanas, onde esse tema é extremamente desenvolvido, se há um relacionamento internacional do CEAI. Ricardo, antes de responder a pergunta da Paula, eu queria pegar um gancho no seu comentário e para reforçar o que você disse. De fato, a profissão do administrador legal tem crescido muito. A demanda nessa área, e aí não estamos falando só de advogados que se interessem por essa área e queiram se especializar na área de administração legal e serem os responsáveis por essa área dentro de um escritório de advocacia. Conheço vários advogados que acabaram se afastando do direito, mas continuam trabalhando em escritórios de advocacia, isso ocorre em escritórios de grande porte, mas se dedicando apenas à administração, à gerência do escritório de advocacia. Esse é um nicho que tem crescido muito, seja para advogados, seja para administradores, como você disse, contadores, enfim, pessoas com outro tipo de formação e que queiram trabalhar dentro do escritório de advocacia. Essa, de fato, é uma carreira em ascensão e é um mercado de trabalho muito ativo e que hoje, com certeza, está contratando. Em relação à pergunta,
eu tenho a satisfação de dizer que nós conseguimos, há 2 anos atrás, em função do nosso trabalho, em função da relação com que fizemos, inclusive na FENALO, uma feira jurídica aqui de São Paulo, e que hoje em dia está indo para outros estados do Brasil, conseguimos estabelecer uma parceria com uma associação chamada Association of Legal Administrators. É uma associação de administradores legais, uma associação com sede nos Estados Unidos, e que é uma associação que tem 30 anos de existência e uma associação que tem quase 10 mil associados. Veja, 10 mil. Nós aqui no CEAI somos 100. Não sei se no futuro seremos 10 mil, mas isso é para mostrar um pouco a diferença que há e o potencial entre Estados Unidos e Brasil. Todos nós sabemos que somos da área, a diferença que há do tamanho dos escritórios de advocacia nos Estados Unidos e no Brasil. Isso é refletido na administração legal. Lá, eles veem a administração legal com há muito mais tempo e de uma maneira muito mais profissional. Ela, de fato, é uma ferramenta de trabalho. A Association of Legal Administrators é uma parceira nossa, ela nos fornece muito conhecimento na área e, a partir de 2 anos para cá, essa parceria tem feito com que o conhecimento dos associados do CEAI tenha crescido muito. A troca de informação é muito, muito interessante. Nós também temos uma parceria com uma associação chamada ILTA, mas aí que só se dedica a quê? A assuntos de tecnologia da informação relacionados a escritórios de advocacia. No nosso site, no www.ceai.org.br, vocês poderão encontrar todas as informações em relação ao CEAI, claro, a ALA e também a ILTA, mais detalhadamente. Que bom. Então, veja que o CEAI aí com 2 parcerias internacional, 2 organizações altamente respeitadas fora do Brasil, e você, participando do CEAI, terá acesso a essas informações. Inclusive, eu posso dizer, viu, Fred, mensalmente os associados do CEAI recebem uma revista, fruto dessa parceria, e nós ficamos sabendo o que há de mais moderno, de mais atual em termos de administração legal no mundo, isso através do CEAI. É um ótimo trabalho realizado pela diretoria do CEAI. Mais uma pergunta, agora da Leandra, de Aracaju. Ela quer saber o seguinte, Fred, por que o advogado tem tanta restrição em utilizar a tecnologia? Ela faz referência a uma pesquisa realizada recentemente. Ela quer saber por quê. Por que nós, advogados, e nesse momento me coloco, né, por ter essa formação, nos colocamos tão distante dessa ferramenta que tanto nos auxilia. Principalmente, ela diz aqui, o advogado trabalhista. Por quê, Fred? Leandra, eu penso que essa resistência talvez não seja só do advogado. De fato, nós encontramos muita resistência nos advogados, mas eu acredito que ela existe em outras áreas também. Nós, advogados, muitas vezes nos preocupamos demais com a nossa atividade fim. Advogar. Nós estudamos a causa do cliente, estudamos o direito do cliente e queremos aplicar o nosso saber em relação àquele problema daquele determinado cliente. Muitas vezes nós nos esquecemos do quê? De que não basta só isso. É necessário que você informe bem o seu cliente, que você informe a ele com rapidez aquilo que está acontecendo. Muitas vezes nós acabamos pecando e nós acabamos não utilizando aquelas ferramentas que estão à nossa disposição e que poderiam nos ajudar tanto a isso e que nos dariam um atendimento melhor ao nosso cliente, faria com que nós dessemos um atendimento melhor ao nosso cliente. Respondendo à sua pergunta, de fato, essa resistência eu acho que é de todas as áreas e não só do advogado. Mas uma coisa eu posso lhe dizer com certeza, se você não tem essa resistência, se você aplicar e investir em ferramentas de tecnologia da informação, como, por exemplo, acesso no seu site para os processos que você cuida e dar esse acesso ao seu cliente, com certeza você vai sair na frente de muita gente e com certeza vai ter um sucesso mais rápido. Interessante. E a justiça já está se modernizando, então você que é advogado de todo o Brasil, se ainda não está preparado, prepare-se.
Doutor Frederico, Fred, obrigado pela sua presença, o tempo voou. Você aqui nos brindou com seu conhecimento, sua atenção, seu know-how em administração legal. Suas considerações finais, Fred. Ricardo, de novo eu queria te agradecer. Essa iniciativa do Comarca 10 é uma iniciativa pioneira, iniciativa fantástica, que, como eu disse, leva o conhecimento de vários atores do direito a nível nacional. Isso é muito interessante. Nós tivemos perguntas aí de Santos, Aracaju, enfim, de lugares totalmente distantes, de todos os lugares do Brasil, o que demonstra a capilaridade do teu programa. Isso é muito interessante. Como consideração final, eu teria para dizer, primeiro, dedique-se a essa profissão, que é maravilhosa. A advocacia é uma profissão que bem trabalhada com ética, com disposição, com vontade. É uma profissão que eu sou suspeito, mas que gostaria de dizer, acho que é uma das melhores profissões que existe. E dedique-se ao seu escritório de advocacia e mais, trate-o como um negócio. Profissionalize a sua estrutura. Estude a administração legal, além da sua atividade fim. Isso vai ser muito importante para o seu sucesso profissional. Obrigado, Fred. Obrigado a você que nos prestigiou nesse momento. O programa Comarca 10 é uma realização do jornal Comarca do Mundo Jurídico. Entre no nosso site para acessar este e outros programas, www.comarcanet.com.br, e até o próximo programa. Muito obrigado. Tchau.